Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos começando agora o Educadoc. Eu sou Hugo Regis e recebo hoje o professor Daniel Ramos, que tem licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela FUNESO, é especialista em zoologia também pela mesma universidade, é especialista em ensino de astronomia e ciências afins, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É o professor responsável pela Feira das Ciências Oceânicas, tem aulas gravadas no YouTube do Nova Escola, projeto comentado, ensino médio na BNCC e foi premiado no Ciência Jovem e também premiado no MOCAN, Movimento Científico da Amazônia, que aconteceu no início de agosto desse ano. Professor Daniel, seja muito bem-vindo, voltando a essa casa, né? Claro, já até brinquei quando cheguei aqui, eu não bato nem palmas, né? Já vou entrando, já sou de casa, já. Você já é de casa. Tava tomando café, né? Tomei um cafezinho. Seja ótimo, sempre bem-vindo, cara, sempre bem-vindo. Daniel, vamos começar falando sobre pesquisa científica, né? Essa pesquisa que acontece na universidade, ela está próxima, ela está distante do nosso ensino médio, do ensino médio da educação básica, do ensino médio público? Então, infelizmente, ainda é muito longe, né? Eu vou pensar de duas formas distintas, tá? Primeiro, é distante porque os estudantes saem do ensino médio ainda, na minha visão, tá? Posso estar errado, lógico, obviamente, mas na minha visão ainda sai muito despreparado para o que é a universidade, né? A pesquisa lá é muito mais forte, muito mais ferrenha, entende? A gente não consegue ter uma sequência tão interessante que seria essencial, né, para o estudante secundarista aqui no ensino básico, para quando chegar na universidade ele tá bem, está pleno. Eu acredito, né, que ainda não sou professor universitário, tenho muita vontade, mas acredito que os professores universitários, inclusive, sentem essa diferença, né, de você pegar um estudante que chegou lá com a ideia do que é ciência, assim, propriamente dita em relação à pesquisa, e de muitos estudantes que não o têm, né? A gente sabe que mesmo dentro do ensino público, eu acredito muito no ensino público, tá? do nosso estado, tenho uma fé muito grande nele, mas eu acredito que até dentro do ensino público do estado de Pernambuco, a gente tem aí, por exemplo, sei lá, algumas escolas que têm essa pesquisa científica mais forte, né? A ideia da pesquisa mais forte, e outras não conseguem tê-lo de maneira tão eficiente, assim. Então, eu acredito muito que os estudantes que saem dessas escolas que não conseguiram desenvolver bem muitas pesquisas, quando chegam nas universidades, acabam sofrendo um pouco, tanto para acostumar com o ritmo, né? Que o ritmo é outro, muito ritmo. Mais pegado, tanto quanto em relação às pesquisas mesmo, que o professor, pesquisa é essa aqui, então você vai lá e cumpre. Então, quando o estudante chega lá, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu acredito que tem muita gente que tenha muita dificuldade lá na frente, entendeu? Então essa linguagem acadêmica seria difícil para o estudante, ou a própria pesquisa em si? Porque na universidade tem lá a bolsa de iniciação científica, o estudante ele pode galgar, né, um caminhar, digamos assim, pela própria ciência, pela construção da própria ciência. Você acha que nas escolas hoje tem tido trabalho de pesquisa científica, ou você acha que, pela tua experiência, você não tem observado muita proximidade da universidade com as escolas? Eu acho que hoje em dia a gente tem mais. Quando eu fui estudante, era muito pouco, bastante, assim, não vou dizer nem muito pouco, não tinha. Hoje eu vejo que as universidades federais e estaduais, inclusive, se aproximaram sim. Eu acho isso muito positivo, né? Bacana. Eu acho que pode ser melhor, né? Eu tenho certeza que os próprios pesquisadores das universidades também, assim, compartilham da mesma ideia que eu, que pode sim ser muito melhor. Existe sim, tá? Muitos projetos que já estão assim, no dia a dia dos estudantes das escolas públicas, né? Não somente do ensino médio, mas do ensino básico também, ensino fundamental também, né? Sim. E eu acho isso muito positivo, cara. É muito legal ter isso, porque abre muito leque, porque o estudante, imagina você, estudante de escola pública, chega lá o pessoal da universidade, tu tem um sonho de entrar na universidade, entrar na universidade pública, sei lá, estadual ou federal. E aquele pessoal que mais na frente pode ser teu colega de classe, de trabalho lá e tal, tá contigo lá na tua escola. Isso é brilhante, entendeu? Eu acho que quando eles recebem esse pessoal fazendo esses projetos dentro de escolas, para o estudante de escola pública, é maravilhoso, é muito bacana. Eu, enquanto escola pública, que eu fui estudante de escola pública também, fui estudante da escola João Bezerra, que hoje eu trabalho, e da escola Oswaldo Lima Filho, da Prefeitura do Recife, inclusive um beijo grande pro pessoal do Oswaldo Lima Filho, pessoal muito bacana, um pessoal maravilhoso de lá. Assim,
enquanto estudante, né, sempre que vinha alguém de fora, a gente ficava, poxa, quem é esse pessoal? Quem é esse pessoal? Infelizmente, poucos eram os trabalhos que eram das universidades dentro da nossa escola, né? Eu não vou dizer nem poucos, eu vou dizer que eu não tive. Tinha um, sim, que não era da universidade, era pela Prefeitura do Recife, né, que era um projeto voltado para a área de manguezal. Tinha um pessoal que era chamado para fazer esse trabalho dentro da Prefeitura, dentro das escolas, né, mas eles não estavam diretamente vinculados à universidade. E, infelizmente, eu não tive isso. Então, hoje, enquanto professor, o que eu tento, o máximo que eu posso é fazer esse elo, né, as universidades federais e a nossa escola lá, que é o João Bezerra. Porque assim, como você perguntou se eu vejo a minha experiência, eu vejo que eles têm que há um retorno muito bom, entende? Tem um retorno maravilhoso em relação à universidade dentro da escola. Não é só do conhecimento em si, é o moral dos estudantes mesmo, de dizer, Sim, nossa, olha onde eu cheguei. O engajamento, né? Isso, palavra perfeita. O engajamento deles com a educação muda, é outro patamar pra gente, entendeu? Você chegar lá, sou um estudante do terceiro ano, segundo ano do ensino médio, e chego à universidade na minha escola, eu vejo que aquilo para mim é possível. Eu vejo que aquelas pessoas que estão ali trazem para mim um conhecimento que, poxa, eles também foram estudantes de escolas públicas, né? E tem outra coisa que acontece também, que são os professores de lá, quando vêm na nossa escola, nossa, não tem nem o que falar. Quando a gente está na escola que pega um artigo científico, está lá, doutor fulano de tal. Aí chega, esse doutor fulano de tal, chega na nossa escola, né? É surreal para os estudantes. O cara que escreveu o artigo está ali na escola, junto com os estudantes, pode responder pergunta, pode... Exatamente. Essa interação é brilhante, né? É maravilhoso. Agora, Daniel, eu acho que essa linguagem acadêmica, essa linguagem científica, ela tá um pouco distante é uma coisa cultural mesmo, porque, veja, eu percebo no mestrado, por exemplo, meus colegas de mestrado, muitos tinham muita dificuldade em escrever artigos, em escrever a sua própria dissertação. Muitos se sentiam inseguros em escrever a dissertação. Então, já tinha passado ali por uma etapa científica, digamos assim, que foi a própria graduação, mas mesmo assim ainda existia uma certa resistência com a escrita científica, né? Talvez seja até uma resistência com a escrita. Nós vivemos uma época, eu vivi uma época, né, em que leitura não era uma coisa muito, muito comum, não era uma coisa muito popular, né? A gente tinha a biblioteca da escola e só. Tinha a biblioteca estadual e só. Eu lembro de algumas vezes eu ia na Livro 7, não sei se você vai lembrar da Livro 7, na 7 de setembro, e eu podia ler livros lá, eu lia livros na Livro 7, porque a gente não podia comprar, livro era uma coisa muito cara, né? Mas hoje a gente tem aí a popularização da internet, os PDFs, se pode ler, tem livros que são gratuitos, aplicativos que têm livros gratuitos para ler, mas você acha que mesmo assim a gente ainda engancha aí nessa linguagem científica, nessa linguagem acadêmica, Daniel? Olha, meu ponto de vista sobre muitas coisas, inclusive é objeto de desejo, é que você o que é proposto de leitura, proposição de leitura para os estudantes. Concordo plenamente com suas colocações em relação a acesso do que ler. Vou te colocar como exemplo uma coisa que eu costumo fazer de vez em quando onde eu trabalho. Pegar um artigo científico e, dá uma lida aí. Interprete isso aí para mim. Escolha um estudante aleatório, assim, você. Sem não, vamos ver quem eu vou escolher. Não tem quem. Eu só pego, tá na frente, dá uma lida nisso aqui. Fala para mim o que você entendeu. A linguagem dos artigos, eu entendo plenamente que precisa ser uma linguagem objetivamente científica. Perfeito. Mas tem alguns artigos que poderiam ter uma linguagem mais acessível para a gente no ensino base, entendeu? Para todo mundo, né? Porque a gente faz pesquisa para as pessoas, não é verdade? Com certeza. Assim, mas sendo mais objetivo em relação ao ensino básico, é pelo seguinte, muitos artigos são na área da educação. E eu, como educador, eu não consigo utilizá-lo dentro da escola. Porque os estudantes não têm, pega aquela linguagem e às vezes não condiz com o dia a dia dele, entende? Eu entendo totalmente, tá? A linguagem que é utilizada no artigo. Eu consigo entender, não entender assim, eu consigo interpretar, não, é entender o porquê que se usa aquele tipo de linguagem. Mas na minha concepção, tá?
é que poderia sim haver muitos artigos que não utilizassem aquele tipo de linguagem, utilizassem a linguagem para um estudante do primeiro ano do ensino médio. Com certeza, entendeu? Com certeza. E para as mães e pais, para a comunidade escolar, né? Porque fica aquela pergunta, para quem se faz a pesquisa científica, né? Para que público? Qual é o público que a pesquisa ela quer alcançar? Mas, Daniel, quais os principais problemas de levar a ciência desenvolvida na academia para dentro da sala de aula? Nossa, isso aí é surpresa agora. Assim, primeiramente é bom, tá? Deixar claro, o pessoal da academia aí que trabalha com pesquisa, vocês fazem um trabalho que pra gente da escola é essencial. Os problemas. Primeira coisa, acho que a linguagem, né? A gente já inclusive conversou sobre. Outro problema é como é que se vai tratar aquele trabalho científico dentro da escola. Porque, entenda, tem muitos trabalhos que têm um fundamento muito legal, só que para a gente que é de sala de aula acaba não encaixando o conteúdo, entende? Por mais que eu vá tratar de, sei lá, vou colocar um tema, vou puxar a sardinha para o meu lado agora, né? Da ciência, da biologia, cadeia alimentar. O como é tratado cadeia alimentar na academia e o como é tratado cadeia alimentar para a gente dentro do ensino básico, tem algumas discrepâncias, assim, é meio distante a linguagem e tal. Sim, sim. E isso atrapalha um pouco. Uma coisa que eu imagino que poderia ser mais interessante, mais legal, é que houvesse talvez uma parceria com as grandes universidades para que a gente pudesse... Já existe, né? A gente sabe que a gente pode levar nos laboratórios das universidades federais e estaduais e eles recebem de boa, o pessoal é super simpático, inclusive, quando a gente vai lá, é bem legal, essa interação é bem legal. Só que eu acho que poderia acontecer mais, tanto por parte das universidades federais, quanto por parte dos nossos professores aqui no estado, no ensino básico. Gosto muito de levar os estudantes para as universidades, nem sempre dá certo, né? Porque é toda uma logística para tirar o estudante de uma escola para levar para dentro da universidade. Sim. Eles recebem super bem, tá? Tem um exemplo, inclusive, do Museu de Oceanografia, que os estudantes podem ir lá visitar, é muito bacana. Tem muito conhecimento lá gratuito para você chegar lá, aprender com o pessoal das universidades, isso é muito bacana. Eu queria melhorar, talvez, né, meu ponto que poderia ser melhor, que eu imagino, é pegar o da universidade e trazer para a gente, para dentro da escola. Uma coisa é eu pegar o estudante e levar para dentro da universidade, para as universidades federais, né? E outra é eu pegar das universidades federais, né, e trazer para a gente. De novo, o pessoal das universidades federais são brilhantes, eles são incríveis, né? Só que esses projetos, inclusive, são os projetos de extensão, né? Eu acho que poderiam acontecer mais vezes, ser talvez mais eficiente em relação a deslocamento e tal, e tentar abranger o maior número de escolas possíveis, porque, gente, as universidades federais são o futuro dos nossos estudantes, são o futuro do pessoal do terceiro ano, eles chegam lá, olham aquele, caramba, olha que lugar lindo. Teve uma atividade que fizemos na Universidade Rural, né? Assim, foi uma atividade com o pessoal do laboratório de zooplâncton da Universidade Rural, que é o LePlanck, e também com o pessoal de entomologia, professor Marco Aurélio, enfim, o povo todo de entomologia. Não vou falar todo mundo, senão acaba esquecendo o nome de alguém. Pegamos ali uns 20, 30 estudantes e levamos. Aconteceu tudo, bacana, tiraram fotos e tal, e depois no Instagram eu fui dar uma olhada, né, o que é que eles estavam postando, né, das fotos, quais eram legais. Cara, me deu uma coisa no coração, o pessoal postando, meu futuro é aqui. Que massa. Minha próxima casa. Como é? Teve uma que me chamou a atenção, meu futuro alicerce. Alicerce, bicho. Quando eu vi aquilo, eu fiz, cara, é isso aqui. Esse aqui é o ponto de ruptura pra gente. É o que a gente precisa trabalhar. Porque uma coisa é eu chegar e falar faça o Enem, vamos fazer o Enem, vamos estudar, vamos fazer a universidade pública. E outra é ele ver a universidade pública, ele está lá na universidade pública, entendeu? Ele vê a federal, ele vê a UPE. Eles quando chegaram lá, quando eles voltaram para a escola, no outro dia, era só do que se falava na escola. Era, professor, que dia foi esse, professor? Que dia foi esse? E eu, maravilhado, né? Porque foi uma atividade que pra gente que é professor, é uma coisa que acontece rotineiramente, é uma atividade que eu fiz externa. Mas para eles, muitas vezes, é o ponto de virar aquela chave de agora sim. Agora... É possível, né? Isso, é possível. Essa frase o é possível, o agora eu consigo, esse aqui vai ser minha futura casa, isso aqui é meu lar. Isso não tem preço, cara. Inclusive,
tem estudantes da nossa escola que já estão lá, inclusive, né, depois desses acontecimentos aí e tal, e foram. Alguns estudantes passaram até em outras universidades de outros estados, USP, Universidade do Rio de Janeiro, Brasília, enfim, passaram por aí e foram embora, entendeu? Isso é maravilhoso, cara. Agora imagina você, se eu não vou fazer isso não, vai dar muito trabalho para mim. Não, isso não existe, entendeu? É o meu legado. Se a gente pensar, eu gostei muito desse negócio de vamos falar sobre a zona de conforto. Eu nunca entrei muito nessas discussões. Mas, assim, eu imagino, eu penso que essas atividades extras que a gente faz fora da escola, essas coisas que às vezes não tem nenhuma ligação direta com o conteúdo que a gente está trabalhando, né? É mais em relação à educação desde o futuro mesmo. Isso, para mim, é o meu legado, cara. É quando o professor oferta uma coisa que o aluno vai pegar, vai transformar para a realidade da vida dele, e vai trabalhar o futuro dele, cara. Isso, pra mim, isso aí vai além de nota, isso vai além sei lá, de um conhecimento curricular que vai estar lá escrito na ficha 19 do aluno. Isso vai além de qualquer outra coisa disso daí, entendeu? É tu ofertar para aquela pessoa que tá confiando no teu potencial, tu tá ofertando um futuro para essa pessoa. Isso não tem preço, entende? Então você acha que a aproximação das universidades da escola pública, ou das escolas públicas, aumentaria aí o número de jovens ingressando seria diretamente proporcional ao ingresso desses jovens na universidade? Isso estimula o jovem a entrar na universidade? Sim, com certeza. Eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque na nossa escola isso ocorreu, entende? Foi o pessoal dos laboratórios de zooplâncton, que eu trabalho muito com Desculpa. Imagina. Eu trabalho muito com zooplâncton. O LabZoo e o LePlanck. E o LabFito também, o Laboratório de Zooplâncton da Universidade Rural Federal e o Laboratório de Fitoplâncton da Universidade Federal. Eles meio que nos abraçaram, né? Disseram, souberam que eu estava trabalhando com zooplâncton, vamos lá. O que é que você precisa para conseguir isso funcionar? É assim, eu tenho essas ideias com zooplâncton, eu tenho essas ideias aqui com trabalhar com oceânico, nossa escola é muito próximo da praia, a gente não tem um trabalho com oceano tão bacana assim, que a gente tenha desenvolvido e tal, grande, com oceano mesmo, grande a gente não tinha. Aí eles, não, então vamos fazer dessa forma, tal, me deram alguns nortes e a gente começou a trabalhar na escola. Cara, não tem como mensurar. No final do ano passado, acho, marcamos uma confraternização, né, do pessoal que a gente faz as pesquisas lá na nossa escola e convidamos algumas pessoas das universidades federais e rurais, né, federal e rural. Alguns vieram e você não tem noção do brilho nos olhos dos estudantes. O professor Pedro, professora Renata, professora Zigrid, pessoas assim, que já tem uma carreira enorme, já tem uma carreira bem consolidada e que tiraram um tempinho do seu tempo, um pedacinho de tarde, para ir lá com a gente, fazer um lanchinho, conversar com os estudantes. Isso rendeu pra gente tanta conversa, de tanta coisa de, poxa, esse pessoal aí é o pessoal que eu me espelho. Esses aqui são minhas referências agora, entende? É você ver que as pessoas, como a gente comentou, os doutores que estão lá, são pessoas normais. A diferença é que eles tiveram um pouco mais de tempo de estudo e tal, e se focaram em algumas coisas e estão ali. E para o estudante que está aqui na escola pública, para ele é possível, é plausível. Sim. Entende? E esses encontros com o pessoal das universidades federais, esses doutores e tal, que estão lá dando aula, para eles meu futuro professor. Isso não tem para a gente que é de escola pública, professor de escola pública, não tem preço, entende? Interessante. Então a gente percebe aí uma aproximação da universidade também de um campo de estudo, né? Porque você consegue alinhar a tua disciplina ao campo de estudo que é a comunidade, que é o que está ali às vistas dos estudantes e da própria escola, né? O projeto que você desenvolve é dentro da própria lógica da comunidade. E de onde veio essa ideia, Daniel, de você falar sobre... a senhora, a gente até brincou, né? O plâncton, aquele plâncton do Bob Esponja, lembra que eu fiquei brincando com isso da outra vez? Exatamente. Como é que veio essa ideia de você... Assim, a ideia eu imagino porque você vê o mar ali, né? Todos os dias você tá ali perto do mar, você sente a brisa do mar, você vê o mar... Mas o que te provocou? Foi alguma dúvida de algum estudante? Foi algum tema em sala de aula? Foi alguma provocação? O que te fez trazer a universidade para perto dos estudantes? Nessa perspectiva de um projeto tão próximo da realidade da garotada. Então, como a gente de Brasília Teimosa, né? A Escola João Bezerra é num bairro originalmente de pescadores, né? A principal atividade econômica do bairro é a pesca,
né, de várias formas diferentes, né, pesca artesanal de várias formas diferentes, linha, rede, enfim, todo tipo de pesca acontece ali. E eu tive na especialização que eu tive de zoologia, eu tive um professor chamado Pedro Melo, que era professor de zooplâncton, né, trabalhava com plâncton, que são pequenos animais marinhos, né, e a gente começou a ir para o mar, fazer observação, tirar umas fotos, né, de ver peixes e tal, quais são os tipos de peixe que a gente tem aqui. Aí via as espécies, via sazonalidades em relação à presença do peixe em algumas regiões de mar. Como atividade de uma disciplina? Isso como um projeto extra. Tá ali a disciplina acontecendo tranquila e a gente tinha uma coisa extra que a gente fazia, um desenvolvimento de trabalho, uma pesquisazinha que a gente tinha. Vamos ver o que é que a gente encontra de espécies. E me veio na mente, esse peixe está aqui por quê? A presença será que tem alguns animais que ele come que só dá nessa época do ano? Só que esses peixes, grandes peixes, eram os peixes grandes. Eles são, pensando nos carnívoros, eles são o topo de cadeia alimentar. Então a gente baixou a cadeia alimentar até chegar na base. Você tem o fitoplâncton, que é a parte vegetal, e tem o zooplâncton. Então eu comecei a baixar, descer os degrauzinhos na cadeia e cheguei no zooplâncton. E eu me lembrei que dentro da Universidade Federal tem um laboratório de plâncton. Então eu fui lá, pessoal, vocês têm um pedacinho daquelas redinhas de coleta de plâncton que eu aprendi com o professor Pedro, ele me fez uma vez, uma redinha bem pequenininha, aí tem um aqui, aí me deram. O pessoal estava trabalhando, até atrapalhei um pouquinho o povo, que fiz eu. O que todo bom biólogo que não tem tanto recurso faria. Adaptei toda a situação para a realidade que eu tinha, né? Peguei um potezinho de maionese, fiz um buraquinho na tampa, encaixei a telinha ali e rosqueei. Ela virou um acumulador, né? Uhum. Ficou parecendo um copinho desse, só que o fundo dele era uma telinha. Sim. E eu fui lá, literalmente, coar água da praia. Literalmente coar água da praia para pegar zooplâncton, que são uns animais muito pequenos. Se você pegar, você pensa que é um grãozinho de areia. E a gente começou a coar, pegou um balde, foi coando de balde em balde, e acumulou alguns animais lá, a gente levou para o laboratório da escola, tinha uma microscopia lá, a gente botou e olha isso aqui. Então a escola também estava preparada para receber o teu projeto, né? Sim. Porque ter microscópio na escola é eu estava pensando, como é que você faz para ver, né? Se eles são tão minúsculos. Isso. Aí vocês usavam o microscópio para ver o microplâncton. Zooplâncton. Eu não sou bom em biologia, não. Você tem que me ajudar, viu? Não, nem se preocupe, tranquilo. Se você pegar um livro de biologia, por exemplo, agora de ensino médio, você procurar zooplâncton, até quem estiver assistindo pode fazê-lo. Você procura lá zooplâncton. Eles são a base da cadeia alimentar, né, da cadeia, uma das bases da cadeia de várias cadeias alimentares marinhas. Claro que a base vegetal é o fitoplâncton, que é a parte vegetal. O zooplâncton é a parte animal. O fitoplâncton muitas vezes serve de alimento para o zooplâncton. Uhum. E é pouquíssimo estudado. Se você tiver, talvez, uma página, meia página, é muito. Deveria ser muito mais abrangido o zooplâncton. É verdade. Eu não lembro disso no meu tempo de ensino médio. Foi uma falha do meu ensino médio, ou porque o currículo ali da biologia para o ensino médio não privilegia essa temática, Daniel? Eu acredito que o currículo, infelizmente, ainda não abrange aquilo ali, não tem um privilégio de abranger aquilo ali. É que, assim, pensando de uma maneira mais abrangente, a ciência é muito grande. Uhum. Pensa no nome biologia, eu brinco com isso no primeiro dia de aula, com toda a turma que eu tenho. Bio é vida e logos é estudo, né? Então, como é que tu vai estudar a vida com pouquíssimas aulas na semana? Né? Porque se eu fosse estudar tudo que é vivo efetivamente, eu precisaria de mais 7, tempo, 8. Né? 3 anos só. Isso. Pouquíssimo tempo, né? Se eu fosse estudar tudo que é vivo no planeta, eu precisaria de 10 aulas na semana, o que é impossível, né? Então, algumas coisas precisam ser priorizadas. E, infelizmente, até o momento, né? Infelizmente, o plâncton não é um deles. Entende? Seria muito bacana, assim, eu adoro o currículo de biologia, acho muito bacana, gosto muito do currículo de biologia, eu sou apaixonado por aquilo que tem ali, cara, mas eu acredito, a minha ideia é que poderia ter um pouco mais de plâncton ali, eu acredito que sim, dava para encaixar tranquilamente, porque a gente estuda cadeias alimentares, a gente estuda fora d'água, planta, fotossíntese, aí tem os animais que vão comer a planta, tem os animais que vão comer os animais que comem a planta. Então isso acontece no mar também, entende? Aí, de uma maneira mais generalista, o que é fora do mar acontece e é tudo muito bem visto, muito bem trabalhado. Mas o que acontece dentro do mar não é tão bem trabalhado. Eu queria muito que fosse mais bem trabalhado, entende?
Em especial na escola que você está hoje, né? Por esse também. Contato direto, né, que vocês têm ali com o mar. Daniel, vamos dar uma pausa e a gente volta depois do intervalo para conversar mais sobre zooplâncton. Isso. Acertei agora. A gente volta daqui a pouquinho com a Educadoc.